Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Luz e eu venho com a retrospectiva de outubro. Hoje é 9 de novembro, eu não estava planejando gravar esse vídeo, mas surgiu uma oportunidade, estou gravando aqui rapidinho, aqueles 3 vídeos mensais, leituras do mês anterior, links do Vale da Luz, links dos vídeos que foram ao ar no Vale da Luz no mês anterior e a retrospectiva de agora. Só que, gente, como é que eu costumo fazer? Aqui tem caixa, tem roupa de cama, enfim, né? É o meu acampamento e eu estou gravando sim no meu acampamento. Só que o que eu costumo fazer? Tem, tem as categorias aqui da retrospectiva, né? E eu sempre imprimo e preencho essas categorias na caneta aqui. Só que as folhas que eu tenho impressas para preencher nas retrospectivas, gente, eu já não sei onde é que estão. Assim, reforma, reta final, e parece que nessa reta final eu tô perdendo tudo que eu não tinha perdido até então. Então eu tô abrindo aqui no meu computador, estou gravando no celular, então eu estou abrindo aqui no meu computador a listinha de categorias. Não repare, tá, gente? Tá. Eu perdi, eu acho que o jeito de gravar vídeo. Eu tô muito na expectativa, né, das coisas irem ficando prontas. Eu ando muito agitada ultimamente, então cabelo, eu não tô cuidando de cabelo nenhum, tá? Vocês perdoem a minha aparência. Então, é isso. Bom, acabei de abrir as categorias aqui, então eu vou assim, ó, tô gravando aqui, tipo, eu vou ler a categoria e vou procurar lembrar da retrospectiva, assim, eu não vou ter tempo de pensar, escrever, escolher as respostas, não. Eu vou ler e já tô gravando aqui, tá? Então, a primeira categoria da retrospectiva do mês foi leitura. Livro, artigo, reportagem. Leitura, eu vou destacar o livro Outlive, que eu li, que foi uma das leituras de outubro. Em outubro eu tive 2 leituras. Vocês perceberam que eu tô agitada? Ansiosa? Que eu tô atropelando até minha própria fala? Enfim, mas vamos respirar. Em outubro, eu consegui ler 2 livros. E esse Outlive foi destaque. Eu amei esse livro. Eu quero revisar com calma depois, com muita calma. E quero colocar muitas coisas em práticas que está escrito nesse livro. Então, esse livro aqui é destaque na categoria de leituras. Vídeo. Vídeo pode ser série, filme, enfim, vídeo. Bom, estou evitando explorar, gente, séries novas, filmes novos. Então eu tô basicamente, sim, fazendo a sessão pipoca uma vez por semana. E a sessão, não é que eu veja séries uma vez por semana, né? Uma vez por semana eu faço um baldão gigante de pipoca, bem grande mesmo, muita pipoca. E vejo um filme ou uma série. Só que nessa fase já de muita ansiedade, muita expectativa e bagunça e correria e coisas para resolver, eu não estou tentando começar alguma série nova, alguma coisa do tipo. Então, de vídeo, eu vou dizer a série que eu continuei assistindo, que eu estou assistindo há bastante tempo, que é Chicago Fire. Eu parei com as aulas de inglês, tá? Então, se eu der alguma mancada, vocês me perdoem, tá? É Chicago Fire, que eu assisto no Prime Video. Eu adoro essa série. É uma das minhas séries favoritas. Tenho algumas críticas a fazer a partir de uma temporada aí, mas eu estou nas últimas 3 temporadas. Estou já lá mais pra finaleira e eu senti que mudou muito a dinâmica da série. Como eu gosto muito da série, eu vou assistir até o final. Eu continuo gostando dessa série, eu tenho um amor muito grande por essa série. Então eu vou assistir até o final. E ano que vem, 2026, eu pretendo gravar um vídeo falando somente dessa série. Então, e eu recomendo. Eu sei que eu tenho algumas criticazinhas aí pra fazer, mas mesmo assim, eu recomendo. Depois vocês assistam o vídeo que eu vou gravar mais adiante.
pra vocês entenderem. Mas eu amo essa série, mora no meu coração, eu adoro. E é o que eu tô assistindo. Assim, eu abro o streaming, né? Eu vou pro Prime Video e vou direto nela. Então, The Video é ela. Beleza, produto para cabelo, pele, enfim, serviço, um cheiro, um esmalte. Gente, nesse eu vou ficar devendo, tá? Acho que vai ser a primeira vez que eu não vou ter resposta para uma categoria. Eu deixei de lado a minha skincare. Tanto pele quanto cabelo. Meu cabelo tá precisando de muita hidratação. Sim, tá precisando. Eu tô com elástico direto nele, por isso que tá todo com essas marquinhas aqui. Agora eu só soltei pra gravar o vídeo, mas ele tá todo marcado, porque eu tô direto com elástico. E eu acho que beleza, gente. Teve algo de beleza, mas não é produto. É mechas. Eu tinha decidido a parar de fazer mecha. Foi uma decisão que eu tomei. Eu queria que meu cabelo ficasse na cor natural. Porém, eu tenho um probleminha desde os meus 25 anos de idade, que eu tenho uma mecha branca. Eu acho que desse lado daqui, bem aqui no alto. E tenho, realmente. Mais de um profissional, né? Mais de um cabeleireiro já falou isso pra mim. E eu tenho uma mecha branca. Para mim ficar com a cor natural do cabelo, provavelmente ia ter que pintar aquela mecha branca, né? E eu estou fugindo de tintura, especialmente tintura, o máximo que eu puder. Diante disto, eu tinha cortado umas partes muito loiras que tava, por isso que eu cortei meu cabelo dessa altura, e eu cortei em agosto, para tirar um loirão que tava, e com essa intenção de deixar meu cabelo da cor natural. Mas essa mecha branca foi aparecendo cada vez mais, conforme vinha a cor natural do meu cabelo. Então, gente, em outubro, não deu pra fugir. E eu pensei, eu vou ter que voltar a fazer mechas. Porque daí a mecha é só em alguns fios, não é no cabelo inteiro, né? Não é aquela tintura que pega o cabelo inteiro. Mechas é alguns fios apenas. Então eu voltei a fazer mechas. Claro que o meu cabelo tá meio seco agora, tá meio assim, todo marcado de elástico que eu tô usando direto, mas eu acho que até entra nessa categoria de beleza, né? Eu voltei a fazer mechas, gostei muito, né? Troquei o local que eu estava fazendo mechas, fui para um local novo, que eu não tinha feito ainda, e eu gostei bastante do resultado. Claro que agora ele tá meio feinho, porque tá sem hidratação, tá seco, né? Tem muita poeira de cimento, enfim, de aí, tudo de obra, né? Então, coitadinho, tá judiado, mas em breve, eu vou nesse verão, provavelmente, né? A partir, acho que de agora de dezembro, assim que terminar a obra, eu vou voltar a cuidar dele. E eu vou ter pretendo fazer, tipo, uns 3 meses seguido, hidratação toda semana. Farei, assim, pra ele se recuperar, né? Aí depois, uns 3 meses, aí eu faço a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas nos 3 primeiros meses após a reforma, eu quero hidratar ele toda semana pra deixar ele mais bonitinho. Mas eu voltei a fazer mechas. Então nessa categoria de beleza eu acho que está por aí. E eu gostei muito do resultado. Apesar de eu não estar, parece que aparecendo, né? Mas vai aparecer. Vai aparecer. Categoria alimentação. Gente, alimentação tem muitos. E a pessoa são quitutes de uma pessoa que nem sabe, eu acho que eu tenho um canal no YouTube. Que é. Essa pessoa é o meu irmão. E ele estava de férias, né? Começou as férias agora em outubro. E hoje é o último dia de férias dele. E ele mora nos fundos, né? Aqui da minha casa, tem minha casa na frente, a casa dele é nos fundos, no mesmo terreno. E durante as férias dele, ele fez tantos quitutes, tantos, gente. Eu brinco que eu acho que eu engordei uns 3 quilos nas férias dele. E esse destaque, gente, teve. Eu não consigo destacar uma coisa.
Ele fez tanta coisa boa, tanta coisa boa. Inclusive, num dia que eu não consegui almoçar e tive que ir dar aula. Tipo, a minha manhã foi super corrida. E 1h30 começava a minha aula. Pra quem não sabe, eu tô dando aula temporariamente até dezembro numa instituição aqui na minha cidade, 2 vezes por semana. E num dia específico, eu corria a manhã inteira, não consegui almoçar e já tive que ir direto da aula. E nesse dia, meu irmão fez um X. X é o lanche do gaúcho. E, gente, enfim. Mas todos os quitutes que ele fez durante as férias dele entram para essa categoria de alimentação. Tecnologia, app, site, enfim, aparelhos. Gente, não, meu computadorzinho não tá na tomada, então ele já entrou no modo hibernação. Tecnologia, gente, o que que eu posso dizer? Gente, o meu celular ajudou muito, 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 que tinha alguns dias que eu não conseguia tempo nem de ligar o computador, e o meu celular ajudou muito, então acho que tecnologia foi o celular mesmo. Perfil nas redes sociais. Gente, eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu tirei muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Talvez para quem queira crescer um pouco no Instagram, nas redes sociais, eu tenha feito algo que não condiz, né, com o meu objetivo. Mas eu estava gastando muito tempo ali, vendo todo mundo que eu tava seguindo 300 e poucas pessoas, eu fiz uma limpa, fiquei com 80, seguindo 80 pessoas, já aumentou para 90. Mas eu tô tentando selecionar bem pessoas que eu sigo. Pessoas que eu quero mesmo acompanhar o conteúdo, que o conteúdo me agregue muito. Eu não quero seguir por seguir. Ah, seguir só para fim social, entendeu? Eu quero seguir quem realmente eu gosto do conteúdo, enfim. Então, eu acho que perfil nas redes sociais, eu diria que foi. Eu não vou destacar um perfil, mas eu vou destacar essa limpa que eu fiz de 300 e poucas pessoas que eu seguia no Instagram. Eu baixei para 80. E agora eu já subi para 90, mas nesse objetivo. Eu estou procurando seguir pessoas que postam conteúdo. Né? Então, uma pessoa amiga que tem perfil no Instagram e não posta conteúdo, tem aquele perfil só para acompanhar outras, eu não tenho por que seguir essa pessoa se essa pessoa não posta nada, mesmo sendo amiga, entendeu? Essa pessoa tem um perfil para seguir outras pessoas, não para ser seguida. Então, eu tô procurando seguir pessoas que postam conteúdo que possam me agregar, né? Então, eu acho que nessa categoria foi isso. Música, gente. Música, eu acho que foi do mês passado que eu disse, aquelas músicas pra acalmar cachorros com ansiedade. Foi a minha música. Foi a minha música desse mês de novo. O meu cachorrinho. Eu tenho uma grande desconfiança que ele tem ansiedade. Eu tenho que levar no veterinário. Ainda não consegui parar para procurar um profissional, uma clínica, para que eu possa levar ele sempre, né? Fazer sempre um acompanhamento, sempre no mesmo lugar, com os mesmos profissionais. Eu preciso ver isso ano que vem. Então, meu cachorrinho tem 1 aninho e meio, fez as vacinas assim que chegou aqui em casa, mas a veterinária que nos atendeu, ela não tem uma clínica, né? Ela não tem um local onde eu possa levar. Né? Ela até começou a residência em veterinária recentemente, então, né, eu, eu gostaria de achar num local, uma clínica, um profissional para levar ele. Então, como eu vejo que ele é muito ansioso e parece ter crises, né, de ansiedade, eu tenho que ver se é ansiedade ou algum problema de coração. E só que eu não tive tempo ainda, gente, de encontrar um profissional, uma clínica. E o que que eu procurei fazer? Quando eu vejo que ele tá muito agitado, muito nervoso, de noite eu procuro no YouTube músicas para cachorros com ansiedade, umas musiquinhas bem calminhas, e eu coloco. O meu cachorro dorme dentro de casa, então eu durmo no chão,
né, durante essa reforma, e ter a caminha dele do lado da minha, então ele dorme do meu lado, né, então eu coloco aquela musiquinha pra ele poder ter uma noite tranquila e eu acabo adormecendo com aquela musiquinha também. Então música tá sendo essa, e que tá me fazendo muito bem, inclusive, pra dormir. Momentos, gente, momentos. Eu vou pegar minha colinha do meu caderno da gratidão. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas. Então, eu vou lendo aqui. Pra quem não sabe o que é caderno da gratidão, aqui no meu canal, tô olhando pro lugar errado. Aqui no meu canal tem vídeo sobre isso. Então, alguns momentos assim. Tem um vídeo onde eu explico tudo, tá? Bom, mas lendo aqui no meu caderno da gratidão, um dos momentos foi: a companhia de água veio trocar o hidrômetro. E esse foi um momento espetacular. Para quem não tá entendendo nada, estou fazendo uma reforma aqui na minha casa. E foi derrubada a parte, a minha casa era mista, foi derrubada a parte de madeira para fazer de alvenaria. O hidrômetro, a minha casa era muito antiga, o hidrômetro ficava na entrada do porão da parte de madeira. E ali ia ser levantado, como foi, paredes de alvenaria. Porém, tinha que tirar o hidrômetro dali, trocar de lugar. E para isso foi uma novela e a companhia de água aqui da cidade que tinha que fazer isso. E, gente, foi tanto estresse, tanto estresse. Se não tiver vídeo, vai ter em algum momento. Mas, enfim, a novela é longa. Depois eu conto pra vocês, eu já não contei. Já nem sei qual vídeo que foi no ar. Mas em outubro, sim, eles vieram e trocaram esse hidrômetro de lugar, que faltava isso para levantar a parede que estava faltando na minha casa. Então, quando eles vieram, gente, foi um momento espetacular e assim de alívio, porque a obra estava ficando atrasada por causa disso. A obra acabou atrasando, né? Acho que cerca de 2 semanas acabou atrasando a obra, né? Da previsão que o construtor tinha dado. Mas eu acho que deu umas 2 semanas de atraso por causa dessa empresa. Então, quando a empresa de água veio trocar o hidrômetro, então foi uau, até que enfim. Momentos do meu irmão fazer essas coisinhas deliciosas, tanta coisa gostosa que ele fez. Então foram outros momentos, vários pequenos momentos de coisinhas gostosas de comer que ele fez e que entra pro destaque de outubro. Fiz uma matrícula na Faculdade Líbano, numa pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu peguei um cupom de desconto com o influenciador que eu sigo e eu já vinha há algum tempo querendo fazer alguma pós que envolvesse psicologia e envolvesse educação, né? Eu já estava pensando muito nisso e eis que surgiu na minha frente esse influenciador que eu sigo. Ele é muito legal e ele tinha um cupom de desconto da Faculdade Líbano. Eu usei o cupom de desconto dele, peguei uma ótima promoção e até tu podia escolher uma segunda pós. Eu escolhi MBA em Comunicação Empresarial, não comecei nenhuma das duas. Faz um mês que eu fiz a matrícula, mas eu não consegui parar. Mas eu tenho 2 anos para fazer, então tem tempo. Então foi outro momento de destaque também nesse mês de outubro. Outro momento que foi importante para mim é que eu imprimi várias fotos da minha formatura. Normalmente a gente deixa no computador, né? Mas eu imprimi várias fotos. Ai, foi tão gostoso. Eu quero escolher algumas, colocar nos porta-retrato ainda quando a casa estiver toda pronta. Então foi outro momento que também foi bem importante para mim. Voltei a fazer mechas no meu cabelo, por mais que eu já tenha desistido, como eu já falei minutos atrás. Fiz compras importantes da obra, né, que foram as janelas, a porta da casa da frente, a minha porta-janela que se transformou em janelão do meu quarto. Isso tudo eu vou contar em vídeo. Então, eu fiz várias compras muito importantes para a obra e também, portanto, também foram outros momentos de destaque. Troquei a minha internet. Eu tive um
pequeno estresse aí com a internet que eu tinha. Então, já que a casa, na parte da frente da casa, que ia ser passado o fio da internet pelo forro, tava tudo aberto, né? Porque só tá o telhado, não tem forro ainda na parte nova da casa. Eu aproveitei, antes que colocasse esse forro, eu disse, já vou trocar da internet, porque como eu me estressei com a que eu tinha, eu resolvi trocar. Então, até para a pessoa que veio instalar nova internet, foi mais fácil, porque não tinha aquele forro de subir no forro da casa, enfim. E como não tem forro, só tem telhado, então a pessoa teve mais facilidade em puxar os fios. O meu modem tá lá na obra, tá no meio da obra. Mas tá bem tranquilo. O pessoal colocou ele num lugarzinho bem legal, tá protegido, tá legal. Então eu troquei a minha internet residencial. Ah, eu recebi uma caixinha com vários livros da minha amiga Sam, amiga e professora de inglês, né? Inclusive, eu tô com minhas aulas de inglês suspensas, mas eu voltarei em janeiro. Desde que começou a obra, eu tive que suspender, né? Porque, sabe, no meio do acampamento, e enfim, não tinha clima para fazer essas aulas. E ia ter muita interferência, ia ter muito barulho, então a gente optou por, depois do recesso dela, a gente voltar com as aulas de inglês em janeiro. E ela tinha me avisado que ia me enviar alguns livros da perguntou se eu queria. E eu quis, ela acabou me enviando mais do que eu imaginei que fosse chegar. E sabe quando tu tá na correria e tu nem lembra que tem um pacote por chegar? Aí chegou. Depois eu vou mostrar tudo. Gente, eu ia gravar vídeo de recebidos hoje, só que tudo que eu recebo eu encaixoto. Aí ponho numas caixas, ponho roupa junto que eu não vou usar. Sabe, assim, tudo que cabe dentro das caixas eu tô colocando. Então eu acho que eu vou deixar os vídeos de recebidos para depois que terminar a reforma, aí vai ter assim, ó, vídeos temáticos, né? Vai ter vídeo da Feira do Livro da minha cidade, vai ter vídeo da Black Friday, vai ter livro de enfim, vai ter vários vídeos de recebidos temáticos e outros mais gerais, mas um deles são esses livros que ela me mandou. Então eu fiquei bem feliz. E a Editora do Conhecimento também me mandou uma caixa com livros de presente e que eu não sabia que iam chegar. Então foi outros dois. Ah, e essas duas caixas, tanto dos livros da Editora do Conhecimento quanto da minha amiga Sam, chegaram no mesmo dia. E outro momento, foram vários destaques para mim, foram destaques. Eu mudei meu número de trabalho, então eu tenho um número de celular só para trabalho, só para questão de aulas particulares, tudo que for referente a trabalho. Inclusive, hoje eu vou deixar esse número aqui na caixinha de descrição. Esse é o meu número exclusivamente para trabalho, tá? Então, eu vou fazer um vídeo sobre o que eu faço especificamente, mas a princípio eu dou aulas particulares. E, enfim, eu digo especificamente porque tem outras coisas que eu também faço, né? Questão mais de parte da assistência virtual, mas eu quero gravar um videozinho só sobre isso. Mas então, assim, ó, tem um trabalho para me oferecer, então pode fazer contato nesse número que eu vou deixar na caixinha de descrição. Mensagem, tá? Mensagem pelo WhatsApp. Não atendo ligações neste número. Então, mensagens pelo WhatsApp em horário comercial, tá bom? Então, eu vou deixar meu número de contato aqui embaixo. E eu tinha um outro número de contato, troquei. Então, esse aqui é o número novo. Uma coisa assim aleatória é que eu tinha planejado, eu estou planejando comprar bastante enfeites de Natal, sabe? Eu sempre gostei de Natal, mas eu sempre assim deixei assim, não vou comprar. Esse ano eu consegui encontrar uns presentes, uns enfeites de Natal bem em conta, assim, com preços bem bons pro meu bolso. E resolvi eu construir, digamos assim, a minha decoração de Natal, né? Porque eu moro com a minha mãe e eu sempre fiquei, sabe, nos enfeites que ela tinha, nas coisas que ela gostava. E ela não é muito assim natalina, digamos assim. Ela arma o pinheirinho, enfim, mas ela não é muito de enfeitar a casa. E eu quero ter
Eu gosto de Natal, eu quero ter esse hábito de enfeitar bem, só que é óbvio que eu não tenho poder aquisitivo de comprar um monte de enfeite de Natal. Mas nesse ano, eu digo que nesse ano eu construí, estou começando a construir o meu a minha decoração de Natal. Então, esse ano eu comprei alguns enfeites de Natal, que é a primeira vez que eu compro enfeites de Natal. Aí, ano que vem, eu quero comprar um pouco mais. Aí, todo ano eu quero comprar um pouco mais. E aos poucos, assim, fazendo uma decoração bem bonita. Cada ano uma decoração melhor que a outra. Então, todo ano eu quero comprar um pouquinho de decoração de Natal. E para realmente, assim, eu poder entrar no clima de um evento que eu gosto, de uma data que me faz bem. Palavra ou frase. Persistência. Gente, acho que persistência e autocontrole. Nesse mês de outubro não foi um mês fácil para mim. Teve muitos desafios, muitas coisas que eu enfrentei pela primeira vez e outros desafios que não estavam no script que eu ia enfrentar, porque em relação à reforma eu sabia que eu ia enfrentar vários desafios, ia ter algumas coisas para resolver, porém entraram alguns assuntos delicados que não estavam no cronograma e apesar de eu ter voltado, sim, até seria um momento do lado negativo, voltaram as minhas crises de ansiedade. Esse mês de novembro, nesse mês de outubro voltou, mas mesmo assim, e mesmo com, digamos, esses acontecimentos que não estavam no roteiro e acontecimentos bem delicados, né? Bem tensos e bem delicados que aconteceram, eu não vou poder falar abertamente sobre isso agora. Um dia falarei, mas não estavam no roteiro, né? E então era muita coisa para decidir, tinha esse algo aí que aconteceu, e muita correria, preparação de aula, e um dos professores, né, que dá aula também nessa instituição, na verdade ele é o professor oficial, né, do curso, eu estou temporária, mas para dar um auxílio para ele ter um pouquinho de fôlego diante de tantas demandas que ele tem no trabalho. Então eu entro ministrando aulas 2 tardes por semana, para ajudar ele a equilibrar um monte de demandas que ele está tendo nesses últimos tempos. Porém, esse professor teve que fazer uma viagem e eu acabei, em vez de dar 2 tardes de aulas por semana, eu acabei dando 4 tardes. Então, ter que preparar mais aulas e é muita atenção e resolve coisas da obra e toma decisões, enfim, esse assunto delicado. Então, acho que nunca se fez tão importante na minha vida ter persistência e autocontrole. O autocontrole até tive, apesar das crises de ansiedade que voltaram, mas eu considero que eu tive muito autocontrole, porque era para mim ter muitos e muito mais crises. Eu tive 3 crises e era para mim ter muito mais diante de todos os desafios que me apareceram. Mas assim, nos piores dias que eu tive, eu respirava fundo, assim, calma, tudo passa, tudo passa. Tenha persistência, Fê. Resolve uma coisinha de cada vez. A gente tem que fazer isso hoje. Resolve. Vamos lá. Eu conversava comigo mesma. Então, eu fui persistente, apesar de todos os desafios. E procurei ter autocontrole. Consegui. Por 3 vezes eu perdi o autocontrole e tive crises de pânico, né? De ansiedade. Mas acredito que na maior parte do tempo eu tive sim autocontrole e no desespero, as musiquinhas de dormir que eu coloco pro Toby, né, quando eu vejo que ele está muito agitado, as musiquinhas que eu coloco para ele se acalmar, acabavam me acalmando também. Então,
Eu acredito sim, eu tive muito autocontrole e precisei tomar as rédeas de diversas situações que nem estavam no roteiro. Então, quando eu vi algumas situações específicas que eu não esperava, eu tinha duas alternativas: ou entrar no desespero absoluto ou tentar fazer alguma coisa. E eu não pensei duas vezes, eu tomei atitude, eu procurei tomar providências, assim como eu tomei. As providências aconteceram mais no mês de novembro mesmo, mas eu tomei providências. E agora eu estou conseguindo de forma racional levar adiante essa situação delicada, né, que eu tenho, e eu não vou compartilhar por enquanto. Então, eu estou levando mais de forma racional isso. E os pepinos que aparecem, né, coisas para resolver, enfim, eu estou procurando focar em um por vez. Né? Claro que tinha dias que eu saía e ia para o centro, tentava resolver 2, 3 coisas na mesma saída. Mas eu definia, tá? Hoje eu estou indo no centro e vou resolver este e este assunto. Aí eu procurava resolver. Às vezes eu conseguia resolver todos, às vezes eu conseguia resolver 2, ou só um. Mas daí, se não, um eu resolvi. Ok. Ou, não, hoje eu consegui resolver 2 coisinhas pendentes. Tá show. E eu comemorei muito disso, né? Cada pendência que eu conseguia encerrar, que eu conseguia fazer, que eu conseguia resolver, eu comemorava. Então, eu tive, acho que, autocontrole, porque senão eu não ia conseguir fazer tudo isso. Eu tive muita persistência. Embora, como eu já falei, a ansiedade tenha voltado, mas eu persisti. Eu persisti e procurei ter, na maior parte do tempo, autocontrole. Então, foram 2 palavras que marcaram muito meu mês de outubro. E reflexão do mês, gente. Eu tô raciocinando agora as respostas. A gente aprende a viver vivendo. Aqui em casa, a minha casa foi construída antes de eu nascer, né? E tudo era meu pai. Tudo era meu pai que cuidava, tudo era meu pai que fazia. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, para quem não sabe. Então, né, a casa ficou o quê? Responsabilidade da minha mãe. A minha mãe teve o jeito dela de administrar a casa, né? Então, eu não me preocupava muito com isso, sabe? De conserto disso, conserto daquilo, manutenção da casa. Às vezes assim, mas tá precisando de uma pintura. Mas eu deixava sempre com ela. A minha mãe, hoje, ela está com uma idade bem avançada. Bem avançada. Então, essa reforma que a gente está fazendo era extremamente necessária. Quem me acompanha aqui sabe, a minha casa é mista e os quartos e a sala é na parte de madeira. E os cupins tomaram conta, já estava perigoso ficar nessa parte de madeira. E Papai do Céu colocou uma pessoa maravilhosa em nosso caminho. Foi a minha tia Irene que me indicou, ela e a nora dela, a tia Irene e a Luísa, que é a nora da minha tia. E as duas nos indicaram uma pessoa incrível, maravilhosa, mandada por Deus mesmo. E quando a gente sentiu que era essa pessoa que a gente queria que reformasse a nossa casa, a gente já fechou a reforma e a gente começou, a gente não pensou muito, porque era extremamente necessário, já estava perigoso, já estava insalubre até, eu digo. E ter cupim, sabe, assim, os bichinhos voando mesmo na casa. Normalmente é final de ano que eles aparecem, mas as paredes já estavam ficando com buracos, o chão estava ficando com buraco, enfim, estava bem complicado. Porém, devido à idade avançada da minha mãe e ela não ter muito jeito para essa parte muito de decisões mais importantes e delicadas, né? Então, claro que a gente conversou com ela disse o que ela gostaria, né, que fosse feito, e eu, pela primeira vez, eu acabei assumindo, né, assumindo uma tarefa da casa, porque eu sempre respeitei muito isso. A casa, ela é
é dela. Então eu sempre deixei ela gerenciar a casa, né? Eu sempre respeitei muito. Sempre procurei fazer minha parte, ajudar da forma com que eu conseguia, dentro do tempo que eu tinha, né? Porque eu sempre estive envolvida com estudos e trabalho. Então, dentro do tempo que eu tinha, eu sempre procurei estar auxiliando ela de diversas formas e sempre cuidei das minhas coisas, da faxina dos lugares que eu mais uso. Também ajudava de várias outras formas dentro de casa, enfim. Mas a administração da casa mesmo, eu sempre deixei com ela, até por respeito a ela, né? A casa é dela. Porém, pela primeira vez, eu precisei tomar as rédeas da situação, né? De fato, né? Algo da casa ter ficado nas minhas mãos. Então, sempre conversando muito com ela. Como eu já disse, ela tem uma idade bem avançada. Então, e ela não tem essa destreza mais de tomar decisões rápidas, decidir coisas, né? Quem tem uma pessoa com uma idade bem avançada na família sabe, né? Do que eu tô falando. Então, pela primeira vez, né? Tipo, a reforma caiu no meu colo, tipo assim, Fernanda, tu vai ter que tocar, né? Então, estou procurando fazer o meu melhor. E então, eu vi que dia 28 de agosto começou a reforma. Hoje é dia 9 de novembro, então passou já 2 meses e pouquinho. E eu posso dizer uma coisa pra vocês, o quanto eu mudei nesses 2 meses. Tem um vídeo que eu vou gravar outros vídeos ainda sobre a reforma, mesmo depois da reforma ter acabado, com várias reflexões. Mas, gente, o quanto eu mudei nesses 2 meses. Porque eu tive que resolver pepinos que eu nunca tinha resolvido na vida. E eu não pensei muito. Eu não fiquei assim, e agora o que que eu faço? Não, eu percebi que eu tenho uma característica que eu já achava que eu tinha. Mas é assim, eu sou uma pessoa muito prática. Tem um desafio, tem um problema, tem algo para solucionar. Cada um é de um jeito, tá? Mas eu sou daquela pessoa assim, tem algo para resolver? Ok. Qual é o problema? Ah, o problema é tal. Beleza. Eu tenho que resolver isso. Tem algum órgão, alguma empresa que é responsável e que eu preciso falar sobre esse problema? Ah, tá. Tem tal empresa. Beleza. Vou lá, explico o problema. Como é que eu posso resolver? O que que vocês orientam? Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Beleza. Cada passo. Tá, isso aqui eu consigo aonde? Ah, precisa desse documento? Beleza, esse documento eu consigo aonde? Ah, em tal lugar. Aí eu vou lá no outro lugar. Sabe, eu sou muito prática. Tem que resolver? Tem que resolver. Beleza, vamos resolver. Sabe? E as emoções. Gente, emoções da reforma e estresse e coisa. Normalmente, ou é quando eu vou dormir, que as emoções vêm. E tem muita emoção que eu vou ter depois que a reforma acabar, eu tenho certeza. Porque eu percebi que eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou aquela pessoa que age, que resolve, que corre atrás das coisas, que pode estar exausta e vai correr. Eu tive um probleminha com a empresa de água que eu tinha que resolver aqui em casa. Como eu falei, de troca de hidrômetro, enfim. E eu caí um tombo no meu pátio. Os dois joelhos machucaram demais. Até vou ter que ir no traumatologista em 2026 para ver como é que tá o estado desse joelho, gente, porque o negócio foi muito feio. E eu não fui no pronto-socorro. Mas assim, tinha feito 24 horas, os joelhos ainda com sangue. Eu limpei, mas a pele, né, fica ali quase em carne viva ali, né, sem aquela pele de proteção. E eu com muita dor, sem conseguir dobrar a perna direito. Eu com um monte de gaze e esparadrapo nos joelhos e eu caminhando várias e várias e várias quadras na cidade para resolver o dito problema que eu tive que resolver com a empresa de água. Então eu sou dessas, estava com o joelho latejando de dor. Teve momentos que eu estava muito cansada, com fome, estressada, mas assim, eu deixei de lado a dor, eu deixei de lado o cansaço e fui resolver. E fui resolver as coisas. Então eu percebi que eu sou desse tipo de pessoa. E nesses 2 meses,
eu mudei muito e para melhor. Então a reflexão que eu deixo é: a gente só aprende a viver vivendo, independente da idade. 18 anos tu tem muito que aprender. Quando chegar aos 50, que eu não cheguei ainda, tu vai ter muito que aprender. Quem chega aos 80 vai ter muito que aprender. A gente sempre tem o que aprender. E a gente só aprende vivendo. A gente só aprende enfrentando problema, diante dos obstáculos. Então, assim, para quem quer evoluir, não fica com medo de meter a cara no mundo. Viva. É a única forma que a gente tem de evoluir e de viver. Então, essa retrospectiva de outubro já tá anoitecendo e volto assim que der. Tem alguns vlogs da reforma que, inclusive, hoje, dia 9 de novembro, eu editei 3. Então, tem alguns vlogs da reforma que vão entrar ainda esse mês e me acompanhe por aqui, tá bom? Curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu volto assim que eu puder.